Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de equipamentos para taxa variável, parte 2. Eu sou o Joaquim Pedro, aluno de doutorado na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, a FEAGRE, e orientado do professor Lucas Rios do Amaral. Na aula passada nós falamos sobre os conceitos de agricultura de precisão, sobre o tratamento localizado e os equipamentos para distribuição em taxa variável, ALANço. No entanto, no final da aula eu deixei uma pergunta sobre como é realizado a distribuição em taxa variável na semeadura na linha. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre isso. Aqui, eu trago dois exemplos de como é realizado a distribuição em taxa variável na linha. Esses dois mapas criados pelo professor Lucas nos mostram a necessidade de potássio e a necessidade de fósforo de forma espacial. E à direita, nós temos uma figura de um cultivador da cultura de cana-de-açúcar com duas caixas individuais, sendo que uma delas destinada à distribuição de fósforo e outra à distribuição de potássio. Sendo assim, é muito importante nós termos em mente que quando nós vamos fazer o tratamento localizado, a distribuição de fertilizante em taxa variável na linha, é muito importante que nós tenhamos dosadores individuais e também a necessidade de se trabalhar com fertilizantes simples, pois os fertilizantes formulados, eles mantêm a sua proporção fixa. Então, se eu variar a dose, eu vou variar as quantidades dos nutrientes na mesma proporção. E nem sempre isso ocorre no momento em que eu vou realizar os meus mapas de necessidade de ambos os nutrientes. Aqui, como por exemplo, nós temos o potássio e o fósforo. Esses dosadores individuais, eles são comandados por conjuntos de motores eletrohidráulicos que variam a velocidade da rosca sem fim que faz ou dos helicoidais, que faz a distribuição dos fertilizantes. Dessa maneira, com a inserção dos mapas no meu controlador, como consequência eu tenho a variação na velocidade dos helicoidais e, por consequência, a variação na dose do fertilizante distribuído. Aqui nós temos um implemento, uma semeadora adubadora com 3 caixas. A primeira caixa destinada para o potássio, a segunda para o fósforo e a terceira para sementes. No mesmo esquema do cultivador de cana-de-açúcar, aqui nós colocamos os fertilizantes simples, rico em potássio e rico em fósforo, e por meio dos mapas elaborados previamente e inseridos na máquina, esses são realizadas as distribuições em taxa variável na linha. Lembrando sempre que é muito importante a gente utilizar os fertilizantes simples. Aqui nós temos o exemplo dessa máquina trabalhando no campo. Dessa maneira, ela vai fazer a formulação em tempo real do fósforo e do potássio e também tem a possibilidade do controle de sementes. Aqui nós temos 3 motores, um para cada produto. Então, um motorzinho responsável por mover as engrenagens e comanda a distribuição do fósforo e do potássio e outro da semente. Se a gente reparar aqui no vídeo, nós vemos que o fluxo de adubo à esquerda é maior do que o fluxo à direita. Ele vai mostrar aqui as quantidades. À esquerda eu tenho 300 kg por hectare e à direita 150. Logo, ele vai fazer a inversão desses valores e a gente pode ver que os fluxos vão mudar. Dessa forma, eu consigo realizar o tratamento localizado ou a distribuição de fertilizante em taxa variável na linha. Aí vai ocorrer a inversão da dosagem. Pronto, aqui já houve a inversão. O fluxo agora é maior à direita. Então, eu trago aqui para vocês um layout de um sistema controlador de taxa variada com 3 canais. Um para semente, outro para o fertilizante A e outro para o fertilizante B. Esse layout nos mostra um conjunto geral, com computador no trator, uma bomba hidráulica ligada à tomada de força, um reservatório, um tanque de óleo, sensor de velocidade na roda e o conjunto de cilindros e controladores, além dos motores eletrohidráulicos, e vão controlar a velocidade do motor da semente, do fertilizante A e do fertilizante B. Então, dado esse fluxo aqui hidráulico, por meio do conhecimento da quantia de fertilizante que eu quero distribuir na linha, os controles dos cilindros faz esse controle da vazão por entre os motores, que consequentemente vai regular a velocidade tanto do motor de semente quanto do motor de fertilizante A ou B. E com o sensor da roda, independente da velocidade que eu estou trabalhando, sempre considerando trabalhar numa velocidade ótima para a semeadura, ele consegue regular de forma
automatizada a distribuição dos fertilizantes, assim como da semente. Sobre a semente, distribuição em taxa variável, nós vamos falar com mais detalhes na próxima aula. Então, depois disso, é muito importante que a gente tenha a avaliação do desempenho e o relatório de aplicação. Uma vez que eu gerei o meu mapa de intervenção ou o meu mapa de distribuição em taxa variável de um fertilizante ou de um corretivo, e como consequência, eu quero que seja aplicado realmente a quantidade que eu destinei para aquele local. E aqui nós temos um mapa, então, do aplicado em quilos por hectare, onde as regiões em vermelho são as regiões com menor dose e as regiões em verde com as maiores doses. Dessa forma, é comum nos implementos agrícolas a gente ter um relatório, esse mapa do aplicado após a distribuição em taxa variável. Dessa maneira eu consigo fazer uma conta simples daquilo que eu programei com aquilo que foi aplicado, para que eu tenha um mapa do erro percentual em relação ao que eu tinha desejado sobre a aplicação. Então aqui em vermelho nós temos um erro de menos 100 a menos 10% do que realmente deveria ser aplicado. Em verde nós temos o intervalo de menos a mais 10% de erro percentual sobre o que eu tinha aplicado, que é o que eu considero como uma faixa ótima de variação para a minha aplicação. E acima dos 10% até 413% seria um limite, um valor de erro superior àquilo ao desejado. Dessa forma, a gente pode ver que aqui nessa área, a sua maioria foi realizada a aplicação dentro do intervalo do desejado estipulado. Então, nós tivemos uma boa aplicação para este caso. Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje era isso, um conhecimento breve a respeito da distribuição em taxa variável na linha. E para a próxima aula nós vamos falar sobre distribuição ou sobre aplicação em taxa variável para pulverizações. Muito obrigado e até a próxima.